Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal. Se você está entrando agora, meu nome é Sandro Júnior. Nesse canal eu falo sobre progresso, no rumo de motorista de aplicativo, né? Tanto Uber Moto como Uber Carro. E finanças também, né? Ressalto um pouquinho sobre as finanças. Um pouquinho de tudo aí misturado. E é isso aí. Quero falar sobre a rotina do Uber Moto, né? A vida do Uber Moto, a vida do motorista de aplicativo, né? E reportar aqui alguns casos, né? No vídeo anterior eu fiz uma gravação, não ficou 100% a gravação, mas nessa gravação eu tô dizendo por que eu desisti, tô explicando lá por que eu desisti da Uber Moto, né? Então eu trabalhava como Uber Moto, né? Já faz quase 4 anos que eu trabalho como Uber Moto, né? Fora o tempo que eu já trabalhei como mototáxi, né? Já fui entregador também, já trabalhei fazendo delivery, motoboy também, trabalhei na CLT, trabalhei fichado, né? Trabalhando como motoboy também. Tenho uma experiênciazinha aí na cidade já, em alguns setores aí. Aí fui de motoboy para mototáxi. De mototáxi eu fui pra categoria dos aplicativos, né? Eu fui pros aplicativos, né? De mototáxi. Foi interessante. Uma coisa vai levando a outra, né? Se você for para analisar, uma coisa foi levando a outra. Aí eu descobri a Uber, da Uber fui para 99, 99 foi para iFood, e quando eu fui ver eu já estava no Lalamove, nos aplicativos todos aí. Se bem que eu ainda tentei entrar na Lalamove, né? Fiz o cadastro lá, mas não aprovou, estava em análise. Desisti da Lalamove, fiquei no iFood, na Uber e na 99. Aí agora eu sofri um trauma, né? Um acidente, tive uma colisão, né? Com um carro, né? Modo, tava distraído, né? Aconteceu e fiz 3 cirurgias, né? Como no vídeo anterior eu gravei, fiz uma na clavícula, na boca, né? Inclusive tem até os ferros, e na mão. Já faz 2 meses do acidente, já tem um mês que passou, quase um mês que eu tirei os pinos, né? E tô fazendo a fisioterapia, né? Tô fazendo a fisioterapia, tá voltando aos poucos, né? O movimento. Agora é Uber Carro, meu amigo. Sair da modalidade de moto e vamos para Uber Carro. Modalidade de carro agora. E é isso, né? Tudo é um aprendizado. Esse foi o motivo de eu ter largado da Uber Moto. Foi trauma. Eu fiquei traumatizado. Então na Uber Moto a minha rotina era bem simples, né? Não tinha muita disciplina, vamos dizer assim. Acordava e ficava o dia todo na rua. Às vezes fazia 100, 200 reais. Eu era meio desgovernado ali, né? Eu tava meio aleatório ali. Tinha um dia que eu acordava 9, 10, às vezes eu acordava cedo, dormia muito tarde, era tudo uma bagunça, né? Mas quando eu pegava para trabalhar também, eu começava cedo, né? E parava só à noite. Pegava mais uns horários de pico, né? Às vezes não tava chovendo, né? Eu voltava cedo para casa, né? E completava no outro dia. E foi na Uber Moto que eu vi vantagem, né? De ter uma grana mais, de ganhar mais, né? De investir. Eu sempre gostei também de investir o meu dinheiro, né? O meu capital ali sempre girou um pouquinho. Fiz um curso quando eu era mais novo. Não fiz curso? Acho que eu fiz uns 14 cursos profissionalizantes na área voltados a finanças, né? Uns 14 cursos voltados a finanças aí. Como auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, recepcionista, Excel, informática, recepção e portaria, e entre outros aí. Na questão de primeiros socorros também, NR23, né? NR11, sempre tentando melhorar, né? Sempre buscando um progresso, sempre em evolução. E foi aí onde eu fui ligando os fatos, né, os aprendizados e melhorando a minha. Fiz um curso sobre introdução da Bolsa de Valores. Foi um curso que abriu minha visão com relação ao dinheiro, né? Me ajudou bastante esse curso. Aí eu comecei a investir em fundos imobiliários, comecei a acompanhar o mercado, né? E todo aquele processo. Então é sobre. Então são cursos assim que eu fiz que foram 80% dos cursos que eu fiz foram gratuitos. 80%. 80%? É uns 80, 79% aí.
80% dos cursos que eu fiz foram gratuitos, né? Eu fiz em plataformas online, né? Então esses cursos que eu fiz, tipo informático e o Excel, me ajudou muito com relação ao controle financeiro. Eu não tinha controle financeiro. Então eu passei a ter uma visão maior dos gastos, né? Para onde estava indo meu dinheiro, porque eu ganhava, gastava e era sempre isso. Nunca vi o dinheiro. Foi assim que eu aprendi a ter mais controle com relação a finanças. Comecei uma faculdade, né, de finanças empresariais. Faculdade não, um curso técnico, né? Mas é quase que uma faculdade, né, com relação à quantidade de meses e tempos, né? Aí eu comecei o curso técnico de finanças, né? Depois tive que trancar por conta do financeiro. Na Uber que eu consegui ganhar bastante dinheiro, com estratégias também de ganhos, né? Como escolher as corridas, como se adaptar, né, ao clima, onde tem mais movimento, os horários, né, de pico. E foi assim que eu fui desenvolvendo, cada vez mais. E foi dando certo, aí vi que estava dando certo, aí comecei a fazer final de semana. Quando era final de semana, quando tinha shows, onde tinha um boteco, onde tinha um evento, fazia bastante corrida particular, né? A dica para você que é motorista de aplicativo, o Uber, é fazer sua clientela, né? Pegar a corrida particular, né? Algumas plataformas elas cobram entre 15 a 20%. Algumas plataformas elas cobram de 15 a 20% do bruto ali, do saldo que você fez durante o dia ali, né? É das corridas, né? De cada corrida praticamente, se você for pegar na lógica. E desse valor, se você for pegar uma corrida particular, você não precisa estar pagando, né, esse valor de entre 15 a 20% para a plataforma, né? Esse valor acaba se tornando seu de alguma forma. Aí você pode intermediar o valor, né? Pode alterar o valor, né? Daqui para tal lugar custa tanto, porque lá é uma rua tal, né? Esburacada, não tem tanto acesso, é uma rua escura, um lugar perigoso, de alto risco, tal, esse horário, tal. Aí você pode estar combinando também com o passageiro, né? Ó, posso levar tal dia, aí você me paga tanto por mês, e é assim que você vai montando, que você vai fazendo sua clientela e tirando vantagem do aplicativo também, né? Exceto que vai ter dias que você vai fazer corridas particulares e quase não vai rodar no aplicativo, né? Porque para alguns aplicativos ele serve como uma base de ganhos, né? Ele vai te ajudar, né? Só que aí você tem que usar o seu raciocínio, você tem que ter as suas estratégias, você tem que desenvolver as suas estratégias, né? Então é isso. Se você fizer aí, por exemplo, R$ 100 por dia no aplicativo, 200 que seja, mesmo que você não goste de fazer corrida particular, já salva o seu dia, porque aí você pode tirar 100 e guardar os outros 100. Se você trabalhar 24 dias, isso folgando duas vezes na semana, aí você já pode ter aí uns R$ 2.400, certo? E se você fizer 200, aí você pega 100, guarda, e os outros 100 você usa como para manutenção, né, do seu dia, seu lanche de café da manhã, almoço, aí vem o combustível da moto, né? Como eu tinha moto, eu trabalhava assim. Esses são os pontos chaves, né? Controle, né? Primeiro você tem que ter um controle financeiro, né? Isso, não adianta você ter disciplina e não ter controle financeiro, porque de alguma forma, se você não tiver controle financeiro, como é que você vai alocar aquele dinheiro para pagar suas contas e curtir o final de semana? Ou seja, você tem que ter também um descanso durante a semana. Por que que eu digo isso? Porque que é importante para mim o descanso? Porque a sua vida não é só trabalho, meu amigo. Você precisa de descansar também. Você não é um escravo não, do sistema não. Véio. Se bem que a Uber Moto, o carro também, ambos trabalhos te dão uma liberdade, né, de tempo. Às vezes você quer ir pagar uma conta, você pode desativar o aplicativo, ir lá, pagar a conta, depois liga o aplicativo de novo e compensa a hora que você perdeu ali. Então ele te dá mais liberdade, vai te dar mais, né, mais aquela vontade de viver, né? Porque na CLT não, você tá preso ali naquela gaiola, você não voa. Você é um passarinho, só que você não voa, né?
na CLT, né? Digamos, eu não estou dizendo que a CLT é um trampo ruim, não, porque até porque você pode trabalhar de CLT aí, ó, e ter uma vida confortável e feliz, fazendo o que você gosta. Tem muita gente que vive assim. Mas para outras pessoas, elas preferem mais liberdade, né? Mais trabalhar ao ar livre, né? Fazendo o que gosta, como dirigir, né? Quem que não gosta de dirigir? Algumas pessoas não gostam, mas eu amo dirigir, eu amo pilotar, entendeu? Então moto, sempre gostei de moto, mas como é um risco, né, para mim, então eu tive que largar e optar pelo carro, né? Então, e a gente aprende, né? Nosso cérebro ele se adapta, né? E eu me adaptei muito bem na Uber Moto, como mototáxi também. A vantagem para quem quer trabalhar fixo, assim, eu prefiro mototáxi. É um meio de locomoção. Para aqui tem muitas pessoas que não têm acesso aos aplicativos. Pessoas mais do tempo antigo, da forma mais tradicional, né, do tempo em que não existia essa tecnologia que tem hoje, né. Então tem muitas pessoas que optam pelo mototáxi, né. Então, ou táxi, né. Então tem muita gente que não tem acesso a esses aplicativos. Então o mototáxi ele te ajuda também a ter um lucro maior, né? As plataformas hoje em dia, algumas plataformas hoje em dia é 3 km, 4,47 na Uber, quando eu trabalhava na Uber, eu rodava 3 km ali, 4 e pouco. É doido, 3 km se eu rodar no mototáxi é 15, 10, 15 reais, velho. São valores pequenos, mas somados do dia a dia, acaba montando ali, ó. Se você for pegar também na lógica, um salário mínimo está entre 1.000, agora deve estar 1.700 e uns quebrados, eu não sei muito bem quanto é que tá. Mas se você pegar esse valor e dividir por 24 dias, com 2 dias de folga, não sei se 24 ou 26 dias, a sua diária sai aí a menos de 70 reais. Menos de 70 reais, isso com os 9%, né? Os descontos do FGTS e por aí vai, né? É, desconto sindical, para alguns, isso é importante, né? Então, se você pegar aí o salário mínimo e dividir, né? Se for colocar na lógica, isso não 70 reais é uma diária, praticamente menos de 70 reais que você ganha no dia. Se você fizer 100 reais, você já supera esse valor, entendeu? E você pode estar abrindo um MEI, pagando aí, entendeu? Para se manter mais seguro, né? Caso aconteça alguma coisa, você se encostar ali, né? Procurar a previdência e por aí vai. Então, digamos que você vai ter sua liberdade, né? Mas é isso, né? Todo trampo, todo trabalho tem o seu risco, né? E é tranquilo. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se você gostou, deixe seu like para que a gente possa estar fazendo mais vídeos inspirados e mais vídeos voltados a esse tipo de assunto, né? Porque aqui eu falo sobre progresso, né? Em geral, né? Eu falo aqui no mundo dos aplicativos, Uber Moto, Uber Carro, mas sempre vai ser progresso de alguma forma, sempre eu vou estar ressaltando algo a mais aqui, né? Relacionado à finança, ao bem-estar emocional, né? Então a gente está sempre voltados a esse assunto aí, de melhorar, né? Então essa foi a minha visão com relação a Uber Moto, né? O que eu aprendi nessa minha rotina, nessa minha trajetória de lá para cá, do tempo que eu trabalho com a Uber Moto. Se essa experiência serviu para você de alguma forma, eu espero que tenha ajudado, que você se inscreva no canal, deixe seu likezinho aí para nós. Sei que não é muita coisa, mas só para me entender que você está gostando do conteúdo e me inspirando a fazer mais vídeos, né, voltados ao progresso, né, a melhorias, né, a evolução aí. E é isso aí. Foi um prazer e tamo junto. Fique com Deus e tchau, liga nós.